difícil, cansativo, mas ele tava do lado, me enviando qualquer recurso, me aliviando e me deixando mais seguro. E toda vez que eu quero parar, ele aparece pra me fazer avançar. Por mim eu já teria desistido, mas por ele eu chego lá. Foi por causa dele que eu ainda não parei nem
Agradecemos a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Deus continue abençoando a vida das irmãs pelos esforços e trabalho na obra do Senhor. Convido a igreja a se colocar, aqueles que podem, sobre os seus pés, e abramos as nossas Bíblias, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15. Estaremos lendo primeiramente do versículo 1 ao versículo 11, e depois, todos juntos, o versículo de número 58. 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 1 ao 11, e depois o versículo 58 com toda a igreja. Amém? Acompanhe a leitura. Irmãos, venham lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio deles vocês também são salvos, se retiverem a palavra assim tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou. Em alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, e mais tarde por todos os apóstolos. Por último, depois de todos, foi visto também por mim, pois persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça ficou sempre abundante na obra do Senhor. Aleluias. Tome seu assento, glorificando o nome santo do Senhor. Espírito Santo, essa é a tua hora, dada a tua graça e entendimento para a tua palavra. Paulo, quando escreve a carta à igreja de Corinto, ele enfrenta uma diversidade de problemas. Problemas externos, politicamente. Roma estava muito preocupada com a história acerca do reino dos céus, pois não poderia, na concepção deles, haver um outro rei além de César e um outro reino além de Roma. E este anúncio de que nasceria um novo rei, que vinha de um reino, estava abalando o entendimento romano. O judaísmo, por sua vez, também estava querendo ou tentando tirar esta autoridade ou este cumprimento das Escrituras na figura do Jesus de Nazaré, o filho de José e de Maria. Eles esperavam uma outra pessoa, de uma outra linhagem, de uma outra família, não de uma família simples como a de José. Então eles também tentavam, por todos os meios, fariseus, saduceus, todos os meios, tentar
tirar dele o cumprimento da profecia que Deus tinha dado. Os gentios, que eram as pessoas que estavam ali em volta, que não eram nem judeus e nem romanos, ou também da classe dos romanos, estavam ali falando assim: eu quero ver para crer. Então, Roma tinha este fervor, ou este burburinho que estava acontecendo. Além do que, esta igreja, existiam alguns problemas pessoais de aceitar alguns atos pecaminosos no meio da igreja e não ser tratado de devida maneira. Também haviam pessoas que estavam se convertendo e vindo do paganismo e querendo trazer aquele culto que aprenderam, a forma de cultuar no paganismo, para dentro da igreja. Então era uma igreja fácil, uma igreja maravilhosa de se lidar. Mas também a igreja de Corinto era uma igreja cheia do poder de Deus, da manifestação de Deus, da manifestação dos dons. Mas este era o contexto que estava acontecendo. Então Paulo, a primeira coisa, quando ele está finalizando essa carta, ele trata essas questões, mas o que me chama muito a atenção, neste finalzinho, no capítulo 15, depois vem o versículo 16, que é as saudações finais. A primeira coisa que Paulo está relembrando ou mostrando à igreja, não podemos jamais nos esquecer, que este Paulo é aquele que perseguia. Ele não só perseguia esta causa do evangelho, do anúncio da vinda do Messias e do Messias da terra, ou até dos apóstolos que estavam lá, porque ele matava por causa do entendimento judaico que ele tinha. A história nos conta que ele é um dos que atirou a pedra em Estevão, na hora que ele foi jogado na cova, e Estevão estava ali e recebeu pedrada. Ele foi um dos que, os historiadores dizem, que atirou uma das pedras que levou à morte de Estevão. O mesmo Estevão que estava olhando para o céu e dizendo: Deus, não impute a eles este pecado, porque eles são ignorantes, eles não têm entendimento de que o Senhor é o Cristo, o Salvador, aquele cumprimento das promessas. Eles não estão enxergando o que eu estou vendo. Eu estou vendo o céu aberto, enquanto eles estão vendo um opositor. Eu estou vendo a glória de Deus, enquanto eles estão olhando a figura de um homem que está aqui. Mas Senhor, tenha misericórdia dele. É este Paulo que vai agora escrever que eu não sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu fui aceito como um abortivo, como o último. Eu não andei com os apóstolos, eu não andei com Jesus, mas ele me apareceu em uma visão no caminho de Damasco e vai dizer para mim: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? E ele vai discutir com Jesus, falar assim: como é que eu estou perseguido? Eu sou aquele a quem você está perseguindo e matando pela causa do judaísmo, mas eu sou o anúncio das novas mensagens do Evangelho. Eu sou o Cristo que estava sendo predito desde o Antigo Testamento, que nasceria, viria de uma virgem para completar a obra, a remissão na cruz do Calvário. Eu sou o Cristo. Aí ele se converte. Então Paulo precisava mostrar que este Evangelho é o Evangelho de boas novas. E aí começa o problema. Não, mas ninguém ressuscita. Todo mundo morre, já era. Então Paulo é que vai escrever: não, Jesus ressuscitou. Ele apareceu a um, ele apareceu a outro, ele apareceu a 500, ele apareceu a Tiago, ele apareceu a Cefas. E o que eu estou falando, tem muita gente que viu, tem muita gente que sabe. O que eu estou falando não é uma história, alguém ouviu falar. Inclusive eu também vi. Eu sou autoridade para falar. Eu saí deste meio, eu sou judeu, eu sou da tribo de Benjamim, eu fui perseguidor pela causa do judaísmo. Eu sei o que eu estou falando. E ele vive, ele é verdadeiro, ele é Senhor. Então Paulo está chamando a atenção da igreja. O que a gente acredita, o que a gente crê. Ele está dizendo, olha, como ele vai dizer lá em Romanos, capítulo de número 3. Ele mesmo escrevendo na igreja de Romanos, capítulo 3, versículo 23 ao 26, Paulo está dizendo: por que a causa do Evangelho? Qual é a necessidade da vinda desse Cristo? Por que nós precisamos que esse Cristo viesse, morresse e ressuscitasse? Por qual é a necessidade desse Cristo vir, esta obra deste Jesus, do Salvador, do Redentor? Paulo então vai escrever aos Romanos capítulo 3, versículo 23 a 26 e vai dizer assim, é porque todo mundo pecou. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus.
não há ninguém que é santo, não há ninguém que nasce sem pecado. Ele vai dizer, a sina da humanidade é que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, mas sendo justificados gratuitamente mediante a graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, a quem apresentou como propiciação. Ele vai dizer que o justo vai justificar aquele que não tinha condição de ser justificado. Paulo então vai dizer também mais à frente em Romanos capítulo 5, versículo 1 ao versículo 2, ele vai dizer, sendo pois justificados pela fé, temos paz com Deus, porque o sangue de Cristo Jesus nos purifica de todo o pecado. Então o judaísmo queria dizer, essa esperança que vocês têm, ela não vale nada, e o céu está dizendo, sendo pois justificado, temos paz com Deus. Nós não precisamos de sacrifício, nós não precisamos de ritual, nós não precisamos de sacerdote, nós não precisamos de liturgia, porque o Cristo morreu na cruz e ressuscitou. Esta é a boa nova. Agora eu posso entrar na presença do Cristo e falar com Ele pessoalmente, porque estou justificado e purificado pelo sangue do Cristo. Como então entra em polvoroso. A gente precisa apagar essa história. A gente precisa dar um jeito de este murmurinho parar. A gente precisa findar com esta notícia. Mas o problema é quando eles chamavam as pessoas. Flávio José vai dizer que eles chamavam as pessoas, ofereciam dinheiro para dizer que Cristo não ressuscitou, que o corpo do Cristo foi roubado. Mas aí as pessoas vão falar, mas Ele me curou da cegueira, Ele me libertou dos demônios, Ele ressuscitou a Lázaro, Ele transformou um Pedro, Ele andou sobre as águas. E esta evidência não dava para ser tirada das pessoas. E Roma, como império, com toda a sua artimanha de persuasão, não conseguia mudar a convicção daqueles homens. E aí começaram a lançar eles na cadeia. E mesmo na cadeia, eles faziam culto, e a cadeia abria, e eles saíam. E Roma começou a não entender que mesmo prendendo os camaradas, colocando eles no tronco, o que estava acontecendo é que gente estava se convertendo ao cristianismo por causa do evangelho que estava sendo pregado. Aquele que estava preso, aquele que estava tomando conta da prisão. Sabe o que é isso? Porque em Isaías capítulo 7, versículo 14, ele vai dizer, pois sabei que o Eterno, o Senhor, Ele mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e o nome dele será Emanuel, o Deus que está conosco. Então Roma não tinha como fechar a boca de Deus. Roma não tinha como fechar o propósito de Deus. O judaísmo não tinha como descrever, ou aniquilar, ou mudar a história da cruz e do Cristo ressuscitado. Porque o que Isaías tinha profetizado há quase 3.000 anos antes do nascimento do Cristo aconteceu. Ele nasceu da forma que ele tinha falado, e muitas outras profecias. A dúvida humana estava justamente isso. Eles vão lá então perguntar para Paulo, vai escrever, ora, capítulo 15, do versículo 12 ao 21. Ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como algum de vocês afirmam que há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa pregação, é vã a fé que vocês têm. O que ele está dizendo? Vai em um túmulo de qualquer um dos que estão aí. Vai no túmulo de Maomé. Vai no túmulo Sadraque Maltana. Vai no túmulo do hinduísmo, do confucionismo, do shintoísmo.
do budismo. Está todo mundo lá. A única religião, ou a única profissão de fé, que está escrito no túmulo daquele que ali estava, está escrito assim: ele não está aqui. Ele ressuscitou. É isso que Paulo está falando. Se a gente não acreditar nisso, é vã a nossa fé. Porque ele ressuscitou, e eu estou dizendo para você que além dele ressuscitar, ele apareceu a mais de 2.000 pessoas, e muita gente ainda está viva, no contexto da escrita, muita gente ainda está viva que viu ele vivo andando. Ele apareceu a Tiago, ele apareceu a Tomé, ele mandou Tomé tocar e ver os sinais da cruz, do sofrimento, do traspassar da espada. Este Cristo que a gente levou para a cruz, ele não ficou lá, ele ressuscitou e vivo está. E Paulo está dizendo: se você não acreditar nisso, esta é a fé que a igreja tem que ter, que o nosso Cristo ressuscitou. Aí Atos vai dizer, capítulo 1, versículo 10, onde ele está indo embora. Atos capítulo 1, versículo 10. Agora os discípulos, aproximadamente 50 dias após sua ressurreição e dele ficar andando na terra, 40, 50 dias, eles estão em um local, e Jesus então se transfigura e sobe, e aí eles ficam, como João vai escrever: não se turbe o vosso coração, não se turbe o vosso coração. Mas o Cristo está indo embora, está subindo, eles estão vendo o Cristo indo embora. Então Atos vai dizer: e aconteceu que estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, surgiram junto deles 2 homens vestidos de branco. Atos 1, 10 ao 11. Que lhes falaram, que lhes comunicaram: homens Galileu, por que estáis contemplando as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi elevado ao céu, retornará do mesmo modo que o viste subir. Aleluia! É o que Paulo está dizendo. Se você não acreditar nisso, é vã a sua fé. Porque você pode não acreditar que um homem jamais ressuscitaria. Ele ressuscitou. Você pode acreditar, pode não acreditar que ele voltará, mas ele está dizendo: eu vou voltar, eu vou voltar. Esta é a certeza da nossa convicção. Ele vai voltar para arrebatar a igreja. Você jamais pode tirar os olhos desta característica do Evangelho, porque ele prometeu que uma virgem daria à luz a uma criança, e esta criança seria o Salvador da humanidade, porque ele justificaria a todos, e ele traria paz com Deus. Esta criança veio, se tornou homem, morreu na cruz do Calvário. Do Calvário ele ressuscitou, e ao terceiro dia ele apareceu para todo um monte de gente, e agora ele está dizendo: eu vou voltar para arrebatar a igreja, e vou levar gente para a minha morada, e depois vou descer novamente, restaurando todas as coisas. Se você não tiver fé sobre isso, você vai continuar andando nesse mundo sem esperança. Mas a esperança que eu trago aqui para você nesta noite é o que Paulo está dizendo: acredite, eu vi, eu contemplei, eu vi o Cristo ressuscitado, e eu acredito que ele vai voltar e vem para buscar a igreja. Quer ver? Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 21. O último livro da Bíblia. Apocalipse capítulo de número 21. Que é o cerne da nossa fé. Aqui a igreja já foi arrebatada, já passou a grande tribulação. Jesus então está voltando com a igreja. Aí ele vai dizer: vi novo céu e nova terra,
pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como a noiva, enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e será o Deus dele. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: Escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas. Eu serei o Deus dele e ele será o meu filho. Quando, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então veio um dos 7 anjos que tinha 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo dizendo: Venha, vou lhe mostrar a noiva, a esposa do Cordeiro. A noiva aqui é a igreja. Quer dizer aqui: venha, vou lhe mostrar a igreja de Santo Estevão, a esposa do Cordeiro. E ele me levou no Espírito a uma grande e elevada montanha e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ao qual tem a glória de Deus. O seu brilho era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha uma muralha grande e alta com 12 portões, e junto aos portões 12 anjos. Sobre os portões estavam escritos nomes, a saber, os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portões se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 a oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e sobre esses estavam os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, e os seus portões e a sua muralha. A cidade tinha a forma de um quadrado, de comprimento e largura igual. E mediu a cidade com a vara e tinha 12.000 estádios, seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha e tinha 144 côvados, pela medida humana que o anjo usava. A muralha é feita de jaspe, a cidade de ouro puro, semelhante a vidro límpido. O alicerce da muralha da cidade estão enfeitados de todo tipo de pedras preciosas. O primeiro alicerce é de jaspe, o segundo é de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisopraso, o 11º de jacinto, o 12º de ametista. Os 12 portões são 12 pérolas, e cada um desses portões é feito de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Não vi nenhum santuário na cidade, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro. A cidade não precisa do sol, nem de lua para lhe dar claridade, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Os seus portões jamais se fecharão de dia, pois nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela não entrará nada que seja impuro, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. Aleluia! Esta é a cidade que você vai morar.
Tudo isso aqui, tudo que a gente está analisando nesta noite por causa da morte de Cristo, é justamente para Ele concretizar a sua vontade na minha e na tua vida. Esta esperança de novo céu e nova terra, esta esperança de eternidade na presença de Deus, esta esperança de que a gente vai ser enxugado dos nossos olhos, como a irmã Miriam estava aqui testemunhou do encontro de um corpo de alguém faleceu. Mas vai haver um tempo que a gente vai viver em que não haverá mais choro, em que não haverá mais morte, em que não haverá mais dor, em que não haverá mais pranto, em que tudo cessará, em que não precisará ouvir mais um pastor, em que não ouvirá mais uma pastora, em que não necessitará mais ouvir uma mensagem, porque o culto vai ser com o Cordeiro, o templo será enchido com a glória do Cordeiro, e nós entraremos em uma vida em santidade diante do Cordeiro, e Ele vai suprir as necessidades da nossa alma, do nosso ser, porque Ele estará para sempre no meio da sua igreja, e nós seremos povo deste pasto. Ah, pastor, mas isto é impossível, mas Deus faz. E aí ele vai nos alertar aqui, já finalizando, no versículo 33, voltamos lá para 1 Coríntios capítulo 15. Ele vai nos dar um alerta. Não se engane. As más companhias corrompem os bons costumes. Volte à sobriedade como convém. E não pequem, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo isto para a vergonha de vocês. Paulo está alertando a igreja. Tome cuidado. Pecado está perto. Pecado é errar o alvo. Pecado é entristecer a Deus. Pecado é extinguir a atuação do Espírito Santo. Pecado é ser contrário à Bíblia. Pecado é ser contrário desde que o líder esteja de acordo com a Bíblia e orientando a sua vida e você não aceitar. É pecado. Pecado é não aceitar os ditames da igreja, a vontade daquilo que Deus revela à igreja. E ele está dizendo, cuidado com essas pessoas. Cuidado com essas ovelhas que estão travestidas no meio de vocês. Não são ovelhas, são lobos devoradores, que têm doutrinas parecidas, mas não são. Que não acreditam na ressurreição, que não acreditam no novo céu, na nova terra. Que não acredita na obra que Deus está fazendo na minha e na tua vida de transformação e modificação, que não acredito que a gente saiu de uma casa onde ninguém tinha história boa, que a vida que passou era uma desgraça, não acredita que Deus pode transformar o homem e regenerar em uma nova criatura, não acredita que Deus pode pegar um nada e fazer dele alguma coisa na vida, por causa da graça de Deus sobre a tua vida. É isso que Paulo estava falando, eu sou um abortivo, mas a graça de Deus se operou em mim, e agora eu sou o que sou, por causa do poder e da glória de Deus que se manifesta na minha vida. É assim que Deus trabalha, é assim que Deus transforma, é assim que Deus conduz a vida do homem. É Ele quem abre a porta, é Ele quem faz o homem ser altaneiramente bem sucedido. É a bênção de Deus na tua vida que transforma ambiente, que transforma situações, que traz resposta do céu. Deus ainda é um Deus de milagre, Deus ainda é um Deus que tem poder sobre a vida, que tem poder sobre a morte, que abre porta onde não tem porta, que faz impossível para que a gente se sinta satisfeito nesta vida por causa da sua presença e do seu Espírito na nossa vida. Então Paulo vai alertar a gente, olha, cuidado com as más companhias, fique sóbrio, fique entendido, ouça a palavra, viva a palavra. Do 42 ao 50 ele vai falar, porque a carne e o sangue não vão herdar a vida eterna. Não é pelo seu fazer, não é pela sua oferta, não é pelo seu dízimo, não é pelo seu trabalho, não é pela a mensagem que você monta que você vai ser salvo, não. É pela graça de Deus. É pela graça de Deus. O que você faz é para glorificar a Deus. Se Ele não estiver no centro desta igreja para ser glorificado, é vã a nossa fé. Isso que Paulo está falando, é vã o que vocês fazem. Não adianta ser pastor e não deixar Deus ser o centro da sua vida.
Não adianta ser cantor e Deus não ser o centro da tua vida. Não adianta ser regente e Deus não ser o centro da sua vida. Não adianta estar na igreja e Deus não ser o centro da tua vida. Ele não poder dominar, Ele não poder direcionar, Ele não poder falar, Ele não poder dirigir. Deus está dizendo: eu ainda preciso de gente que se disponha na minha mão para ser direcionado, para ser guiado, para ser conduzido, para ser levado. Eu quero soprar sobre a terra, eu quero dizer sobre a terra. Eu estava vendo um testemunho do pastor Rodovalho da Sara Nossa Terra. Ele foi à França, e ele estava na França, ele começou a olhar os canais de televisão, passando de um canal para outro. Ele olhou 7 canais da Al Jazeera. Al Jazeera quer dizer o muçulmano. E um único canal do Jimmy Swaggart. Jimmy Swaggart está lá na América, ele estava na França. E aquilo entristeceu o coração dele. Ele falou: não tem um evangélico neste país. E aí ele foi pedir autorização para abrir uma missão, uma igreja na França. Berço, um dos berços da revolução do protestantismo, que influenciou a Alemanha. O chefe da prefeitura disse para ele: a gente não quer igreja aqui. A gente não quer igreja. Mas por que não? Mesquita a gente aceita, agora igreja não. País de primeiro mundo, um índice de habitação maior e mais elevado, poder de capital, de dinheiro, muito elevado. Mas o evangelho se perdeu. Não querem mais o evangelho. O engano é melhor do que a mensagem da cruz. E é isso que a igreja tem que tomar cuidado. Não se afastar da palavra, não se afastar da igreja, não se afastar da voz do Senhor, não se afastar daquilo, porque não adianta fazer uma reforma que tira do catolicismo o evangelho e mostra que através de Martinho Lutero e tantos outros que vieram, mostrando que o justo viverá pela fé. Se lá na frente o povo se perdeu, o povo foi tão abençoado, tão próspero, tão cheio de dinheiro e de prosperidade, de tudo que era necessário, que abandonaram o culto, fecharam igreja, tornaram centros comunitários, tornaram lugar de festa. Mas culto não precisa, a gente assiste pela televisão. Então tem que tomar cuidado. O culto ainda tem que ser a essência, o primordial. Nada pode tirar da sua vida e da minha vida o nosso trabalhar e se envolver com a obra e fazer aquilo que é necessário para que o evangelho cresça, para que o evangelho ande, para que o evangelho prospere, para que a glória de Deus se manifeste. Eu sou um instrumento, você é um instrumento, mas tem que estar na mão de Deus para Ele fazer a vontade dEle. Aleluia! E aí ele vai finalizando e vai dizer: olha, meus irmãos, eu tenho uma boa notícia para vocês. Versículo 51 ao 54, parte A. Ele vai dizer: olha, eu vou revelar para vocês um segredo. Vou revelar para vocês um mistério. Vou revelar para vocês algo que é inexplicável. É igual Apocalipse 21. João está comparando o céu com aquilo que ele conhece da terra. Mas Joel vai dizer: aquilo que os olhos não viram, aquilo que não subiu ao coração do homem, aquilo que o homem não sabe explicar, o que está reservado para você e para mim lá no céu. O céu é inexplicável. A presença de Deus na minha e na tua vida, esse pequeno sopro de Deus na minha e na tua vida, que você sente, não dá para explicar com a glória que é do porvir que vai chegar. Então ele vai dizer: olha, eu vou explicar para vocês um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o mortal se revista da imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita:
tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus, o Cristo. Paulo está então agora encerrando a história do porquê do Cristo ter vindo, nascido de uma mulher, do porquê do Cristo ter sofrido a vida toda durante 33 anos, do porquê do Cristo ter levado a cruz do Calvário, e do porquê do Cristo ter morrido na cruz do Calvário, e do porquê do Cristo ter ressuscitado, e do porquê do Cristo ter aparecido. Ele vai dizer para mim e para você aquilo que João falou em Apocalipse 21, ele assina aqui dizendo: eu vou aniquilar a morte, eu vou destruir todas as coisas, e é por causa de mim, não é por causa de você. Eu sou a garantia de que isso se cumprirá na minha e na tua vida. Aleluia. Ele estava dizendo: olha, doença vai acabar, dor vai acabar, desunião vai acabar, confusão, vício vai acabar, porque eu vou transformar todas as coisas. Eu vou restaurar o que foi perdido no Éden. O homem que se perdeu no Éden, que teve que ser lançado para a terra, eu vou restaurar ele. Aquele homem que na viração do dia eu vinha conversar com ele, ele falava comigo. Aquele homem que quando eu estava chegando, a palavra vai dizer que quando Deus estava chegando no jardim do Éden, o roar de Deus, o barulho da presença de Deus, o homem sabia que Deus estava vindo. Não era Deus que vinha andando e gritando: Adão, 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 onde você está? Não, era ele que percebia: o meu Senhor está vindo para conversar comigo no final do dia. Aí você imagina o Deus todo soberano chegando para o pastor Humberto e perguntando: como foi seu dia? O que você fez nesse dia? Você brincou, você correu, você plantou, você colheu, o que você comeu? Está precisando de alguma coisa? É o Deus que se faz presente e se apresenta no jardim. É o Deus que está dizendo: eu vou restaurar todas as coisas e vou levar você de volta ao jardim. E o jardim chama-se Nova Jerusalém, e nós vamos ficar mais ou menos assim, frente a frente. Eu serei o seu Deus, você será o meu povo, eu estarei no meio e você me prestará culto, eu receberei e eu cuidarei de todas as coisas. Este é o motivo da nossa vida. Mas ele termina no versículo 58. Quando ele termina, é o versículo que me chamou a atenção. Ele vai dizer: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, constantes ou inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Paulo, na sua retórica, é muito lindo. Ele dá o doce, ele mostra o doce, ele desembrulha o doce, ele mostra o doce. Só que ele segura o doce. E aí você está babando para comer o doce. E aí ele fala: mas para chegar lá, eu preciso que você tenha uma vida firme, inabalável, abundante, trabalhosa. Paulo estava dizendo: precisa envolver-se com a causa, precisa envolver-se com a obra, precisa envolver-se com aquilo que eu estou chamando de discipulado ou de ministério, precisa envolver-se com a igreja, precisa envolver-se com a minha vontade, precisa envolver-se com o meu chamado. E Paulo parece que está perguntando: e aí você, por que você parou? Por que desanimou? Por que desmotivou?
Por que não tem amor, paixão, desprendimento para aquilo que eu tenho colocado na sua mão? Paulo está dizendo, olha, eu preciso que você permaneça firme. Quando ele está dizendo de firmeza, ele está dizendo de vida. Vida com promessa e com poder para acontecer e realizar. Você tem fundamento, você tem alicerce, tem experiência para influenciar. Quando Paulo está dizendo, eu preciso que você seja firme, ele está dizendo, olha, você tem um fundamento. Eu estou dizendo para você que vou vir restaurar todas as coisas e que o nosso Cristo vai vir buscar você para o arrebatamento e ele vai transformar a tua vida. Mas enquanto ele não vem, fica firme. Não olha para um lado, não olha para o outro, mas fica firme, porque o Espírito Santo que habita dentro de você te deu capacidade para você realizar. Ele te deu capacidade para você acontecer. Ele te deu vida para você transformar. Paulo está dizendo, a tua vida tem promessa, a tua vida tem poder, a tua vida tem alicerce, a tua vida tem experiência. É Deus que te constituiu, é Deus que te chamou para a salvação, é Deus que te colocou neste templo, é Deus que te chamou para este ministério, é Deus que está dizendo, eu dei vida para você e a vida é a abundância para realizar, aleluia. Mateus capítulo 7, versículo 24 vai dizer, todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, bateram com força contra esta casa, e ela não desabou. O que Deus está dizendo, vai vir vento, vai vir chuva, vai vir terremoto, vai vir tribulação, vai vir contenda, vai vir o que for, mas se o teu alicerce ainda for a palavra de Deus, vai bater com força e ela não vai cair. Vai bater com força e ela não vai cair, esta promessa de Deus. Por isso está dizendo, continue firmes, inabaláveis, abundantes, dê fruto, concretize sonhos, ande além do necessário. Aí ele vai falar o trabalho. Aí, aqui complica quando Paulo fala assim, porque o vosso trabalho não é vão no Senhor. Porque o vosso trabalho. Aí eu fui estudar, por que ele fala de trabalho? Não é sal, não é labor. Paulo está dizendo, vai ter suor, vai ter oposição. Jesus. Vai ter luta, vai ter embate, vai ter aborrecimento. E um dos comentaristas vai dizer, vai ter surra. Aleluia. O trabalho para alcançar a salvação, ou o trabalho para que a obra avance, é um trabalho com suor, é um trabalho com cansaço, é um trabalho com oposição, é um trabalho com luta, com embate, com aborrecimento e com surra. Deus está dizendo, lute pela minha causa. Compre a guerra. Brigue pela minha igreja. Se mantenha na doutrina do Evangelho, na palavra. Todo mundo pode estar indo por um caminho, mas se eu disse que este caminho é errado, se mantenha neste caminho. Talvez neste caminho que você está, você vai perder amigos, você vai perder influências, você vai perder likes, você vai perder seguidores, você vai ser stalkeado ou você vai ser cancelado. Mas não se afaste da mensagem da cruz. Aleluia.
não se afaste da mensagem do Evangelho. Nunca pare de desacreditar que Cristo salva, que Cristo cura, que Cristo batiza com o Espírito Santo e que Ele vai levar para o céu. Jamais se afaste da tua boca a palavra desta lei. Você pode apanhar por causa deste Evangelho, você pode ter oposição por causa deste Evangelho, você pode ser rejeitado por causa deste Evangelho, mas Ele vai dizer: não é vão o teu trabalho no Senhor, não é desconhecido, não é descaracterizado de vazio, sem riqueza espiritual, sem propósito. Quem é você, afinal de contas, no Evangelho? Aquele que luta pela causa, aquele que está disposto a dizer: Senhor, usa a minha vida como Isaías. Quem há de ir por nós? Quem vai levar o Evangelho? Então Isaías, quando o anjo toca ali com Atenas e purifica os seus lábios, ele vai dizer: oh, envia-me a mim, usa-me a mim. Ei, irmão, irmã, nós que estamos aqui nesta noite, Deus vai nos dizer: eu dei a vocês capacidade espiritual de vida, para uma vida que transforma, que traga abundância, que modifica ambiente, que expulsa demônio, que desbarata o pecado, que acaba com corrupção, que muda a situação, que traz vida. Eu estou dando vida a vocês. E Ele vai dizer: olha, você é cooperador com Deus na terra. Pastor, o senhor está doido. Abre a sua Bíblia, finalizando Salmo capítulo 8, versículo 3 a 9. Antes de você ler, você pergunta para você mesmo: quem sou eu? Quem sou eu para Deus? Quem é o pastor Humberto para Deus? Quem é o pastor Frank para Deus? Quem é a irmã Silvia para Deus? Quem é a irmã Solange para Deus? Quem é? Quem é? Quem é você para Deus? Porque lá fora estão falando: aí você não. Você é. Você. O que está dizendo aí, irmão? 3, versículo 3 ao 9. 1, 2, 3. Leia para você. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus... Vamos de novo aí, irmão. Já já você vai entender. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus... Quem fez o céu? Quem fez o céu? Com o quê? É a lua e as estrelas que estabeleceste. 4. Que é o homem, para que dele te lembres? E o filho do homem, para que o visites? É uma pergunta. Quem é você? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre seus pés tudo lhe puseste. Ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves dos céus, os peixes do mar, e tudo que percorre as veredas dos mares. Quem é você? Quem é você? O Deus que com os dedos fez o céu, a lua, as estrelas. Diz para mim e para você: te dei vida com propósito. Tem um céu para você. Algumas traduções falam que o fizeste um pouco menor do que os anjos. Nessa tradução fala um
pouco menor do que Deus. Deus te fez para um propósito de vida e colocou sobre a tua mão a autoridade. Deus colocou sobre a tua mão a autoridade para dominar a criação que Ele mesmo fez. Deus tem um propósito de vida eterna para mim e para a sua vida. Você não é um ser sem nada, um ser sem história, um ser sem fim. Deus te constituiu como um propósito, te elegeu para a salvação. E a tua vida não vai findar aqui. Se Ele ressuscitou, o neto da irmã que faleceu em Cristo há de ressuscitar. E se você estiver vivo no dia que a trombeta soará, você não morrerá e será transformado. E se morrer, Deus vai te ressuscitar. A Bíblia é a garantia. O Cristo do túmulo vazio é a garantia. O Senhor que Paulo está dizendo que Ele viu e muitos outros viram é a garantia. Para que Ele me fez, Senhor? Ele te fez para a vida eterna, porque Ele tem novo céu, Ele tem nova terra, Ele tem para mim, para você, uma promessa de vida e vida com abundância. Mas enquanto isso, se vier a chuva, se vier o vento, se vier o transbordamento, se soprar, Deus vai dizer, mesmo que venha com força, o alicerce que eu coloquei sobre a vida dele não vai derrubar esta casa, porque nesta casa a habitação do Emanuel, o Deus que conosco está. Eu posso sofrer, eu posso apanhar, eu posso ser churrado, eu posso ter oposição, mas comigo está o Emanuel, o Deus que está conosco para toda a vida. Aleluia. E eu quero que você nesta noite, ao encerrar esta mensagem, saia deste lugar sabendo que a firmeza, a constância, a abundância na obra do Senhor é a maior de todas as certezas de que a eternidade é um galardão para mim e para você. Faça a obra do Senhor, mas faça como Paulo está dizendo, com disposição, com certeza, com ânimo dobrado, com convicção, com oposição, seja lá o que for. Continue firme, sempre abundante na obra do Senhor. Pode cantar. Vamos adorar ao Senhor e que o Espírito Santo de Deus continue falando ao seu coração. E o Senhor falou contigo nesta noite. Converse com Ele. O mundo não é parâmetro para dizer quem você é. O mundo não é parâmetro para dizer o que você será. A circunstância também não é parâmetro para dizer o que você receberá da parte de Deus. O que você precisa ter aqui nesta noite é fé. Fé naquele que prometeu. Fé naquele que tirou ele do túmulo. Fé daquele que ressuscitou ele. E fé naquele que está dizendo, eu vou voltar. Eu vou voltar. Mas enquanto isso, fique firme, fique abundante, fique constante sempre na obra do Senhor. Pode soltar, filho, pode soltar. Adore a Deus. Teu nome
Curve a sua cabeça e oremos ao Senhor enquanto as crianças se preparam. Senhor Deus e eterno Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos na tua casa nesta noite. Tu conheces, Senhor Deus, a vida de cada um dos teus filhos que estão aqui. Tu conheces o dia do amanhã, tu conheces o dia de hoje. Tu conheces, ó Deus, o ontem. Mas o que importa para nós é que o Senhor é o Deus do amanhã. Senhor, tu conheces, ó Deus, as circunstâncias. Tu conheces o nosso coração. Conhece a nossa mente, Senhor. Conhece os planos. Conhece os nossos sonhos. Conhece as dificuldades. Deus, o Senhor é poderoso. O Senhor é ilimitado. O Senhor é um Deus que governa todas as coisas. Nós precisamos, Senhor Deus, do Teu Espírito Santo. Nós precisamos, Senhor Deus, do sopro, ó Deus, do Espírito Santo sobre a nossa vida. Quem está enfermo, Senhor, precisa de cura. Quem está, ó Deus, com problemas, precisa de solução. Quem está, ó Deus, atribulado, precisa de paz no coração. O Teu Espírito Santo tem um remédio para cada vida, tem um remédio para cada alma, tem um remédio para cada mente. Oh Espírito Santo, aleluia, aleluia. O Senhor habita dentro dos nossos corações, o Senhor é o Deus da igreja. Senhor, Deus, a nossa esperança é a Tua vinda. Senhor, a nossa esperança é a Tua vinda. Mas o fundamento da nossa fé é o Cristo que veio e ressuscitou. Senhor, Deus, a circunstância do dia a dia, do mundo que estamos atravessando, tem, Deus, levado em xeque a nossa fé, a nossa esperança. Ó Deus, tem levado em xeque, Senhor Deus, e duvidando e colocando em dúvida, Senhor Deus, o Deus a quem nós servimos. Ó Deus, a Tua igreja continua, ó Deus, de pé, continua ajoelhada na Tua presença, porque acredita ainda no Deus da resposta. Ainda acredita no Deus do milagre, ainda acredita no Deus que soluciona problemas. Ó Deus, que conhece o nosso coração na intimidade, conhece o nosso nome, o sobrenome, a família que nós nascemos. Ó Deus, o ambiente onde a gente mora, onde trabalha, nós não escolhemos nada disso. É a Tua mão que está nos conduzindo e nos levando, Senhor, ó Deus, a este momento, a este propósito, a esta vida. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus, que Teu Espírito Santo seja visível, que a Tua voz seja audível, que a Tua condução seja, Senhor Deus, sentida em nossas vidas, para que possamos andar em caminhos retos, possamos andar em caminhos, ó Deus, com a inspiração do Teu Espírito Santo. Dá, Senhor, ó Deus, a este lugar, a estas vidas, ó Deus, uma vida, Senhor Deus, em abundância, uma vida em prosperidade, modificando situações, aniquilando, ó Deus, a fúria do inferno, o dedo do inferno, do diabo, Senhor, ó Deus, a oposição maligna, ó Deus, tudo aquilo que vem para impedir, que vem, ó Deus, para entristecer, que vem, Senhor Deus, para atacar, que vem, Senhor Deus, para desanimar. Eu estou repreendendo agora em nome de Jesus, em nome de Jesus. No Teu sangue há poder para aniquilar toda força contrária, toda força, ó Deus, do inferno, todo decreto, toda maldição, toda palavra ruim, tudo aquilo que vem contra a casa dos Teus filhos, contra os filhos dos Teus filhos, contra, Senhor Deus, a sua posteridade, contra a sucessão, veja, Deus, contra o relacionamento, contra o ambiente onde eles frequentam. Agora, Senhor Deus, eu estou abençoando em nome de Jesus. Nos dá uma semana de vitória, nos dá uma semana, ó Deus, de novidade de vida. Senhor, nós estamos precisando viver milagres extraordinários, e o Senhor é o Deus que tudo pode fazer, muito além daquilo que estamos pedindo ou pensamos. Nós viemos nesta noite, debaixo desta palavra, nós vamos sair daqui abundantes, nós vamos sair daqui firmes, nós vamos sair daqui fundamentados, nós vamos sair daqui, ó Deus, diante do Senhor, debaixo de promessa, e que ela se cumpra por causa da Tua mão e do Teu sangue vertido na cruz do Calvário. Senhor, continue abençoando a Tua igreja, dá-nos uma semana de vitória, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Jesus. Graças a Deus.
Cumprimentamos a igreja com a paz do Senhor. Jesus me deu uma missão, ser sal e luz na minha geração, fazer a diferença onde for, iluminar mostrando seu amor. Posso brilhar na escuridão, mostrar ao mundo a direção, pra Jesus eu quero viver, e todo mundo vai saber. Sal da terra, luz do mundo, eu só quero te agradar. Sal da terra, luz do mundo, tua bondade demonstrar. Jesus me deu uma missão, ser sal e luz na minha geração, fazer a diferença onde for, iluminar mostrando seu amor. Posso brilhar na escuridão, mostrar ao mundo a direção, pra Jesus eu quero viver, e todo mundo vai saber. Sal da terra, luz do mundo, eu só quero te agradar. Sal da terra, luz do mundo, tua bondade demonstrar. Que eu me pareça com Jesus, que eu seja sal e luz, e mesmo depois de crescer, sua palavra eu não quero esquecer. Sal da terra, luz do mundo, eu só quero te agradar. Sal da terra, luz do mundo, tua bondade demonstrar. Sal da terra, luz do mundo, tua bondade demonstrar. Glória a Deus. Glória a Deus. Agradeço a oportunidade. Eu agradeço a oportunidade. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aqueles que podem se colocar sobre os seus pés, vamos orar. Em seguida estarei passando para o pastor Humberto dar a bênção apostólica. Amém? Senhor Deus e eterno Pai, abençoa a tua igreja, Senhor. Nos despede para uma semana de vitória, de bênção. Cerca-nos, Senhor, com os teus anjos para nos guardar. E uma bênção especial sobre a vida dessas crianças, Senhor, que nós sabemos que aí tem doutores, juízes, advogados, médicos, pastores, pastoras, cantores e cantoras, Senhor, que estão sendo levantados uma nova geração. Sobre a tua graça e sobre a tua misericórdia, abençoa os pais, os filhos, as mães nessa noite. E envia-nos, Senhor, debaixo da tua mão poderosa e nos abençoa, Senhor. Glória a Deus. Amém, meus irmãos?
Que bênção, não é? Tudo aquilo que Deus fez aqui nessa noite. Faça assim com as vossas mãos. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja com a sua igreja, não somente agora, mas para todos sempre. Todos digam amém. Está encerrado em nome de Jesus.